Se a graça e o shalom do nosso Altíssimo e Criador Yahweh e do nosso soberano Yahshua Mashiach estejam com todos os que buscam a Emet, a verdade. Sejam muito bem-vindos a mais uma imersão nossa. Shalom, shalom, é muito bom estarmos juntos de novo para essa análise. Bom, imaginem a seguinte situação. Alguém acorda de manhã, caminha até o espelho, olha fixamente para o próprio rosto, reconhece cada traço e lembra perfeitamente de onde veio e a qual família pertence. Normal, né? Exato. Mas, no milissegundo em que vira as costas para esse espelho, um apagão mental acontece. A pessoa simplesmente esquece o próprio nome, ignora o próprio sangue e passa a vagar pelo mundo sofrendo de uma amnésia profunda, sabe? Nossa, uma amnésia de identidade mesmo. Agindo como se não tivesse raiz nenhuma. E o interessante é que, há milhares de anos, um pergaminho foi escrito justamente para tentar curar um povo inteiro que sofria dessa amnésia espiritual. E é exatamente sobre esse documento que nós vamos falar hoje. Sim, hoje nós vamos investigar a fundo o capítulo 1 do Pergaminho de Yaakov, conhecido popularmente como Tiago. E a nossa missão aqui é descobrir como um texto milenar, lido através das lentes da Bíblia hebraica original, tem a chave para transformar a nossa teoria em ação prática, mesmo no meio do caos de hoje em dia. É um privilégio participar dessa investigação, de verdade. Mas, para que a gente possa extrair a profundidade real desse texto, nós precisamos, com muita reverência e calma, alinhar a nossa bússola antes de dar o primeiro passo. Com certeza. Isso é fundamental para quem nos acompanha. Pois é. Ao longo dos séculos, a história e as traduções acabaram usurpando e substituindo títulos que são vitais. Por isso é muito importante que quem está ouvindo tenha em mente que o nome do nosso Abba, o nosso Pai e Criador, é Yahweh, e o seu Filho, o nosso Salvador, é Yahushua, o Mashiach. Nós não usamos aqueles títulos usurpados que o mundo costuma usar. O respeito por esses nomes muda toda a nossa leitura, né? Muda completamente. Compreender o peso desses nomes é recuperar a chave de leitura original. E, além disso, a linha do tempo aqui é crucial. Ah, sim, o contexto histórico. Exato. Nós estamos falando de um documento redigido por volta do ano 60 CE, ou seja, da Era Comum, que significa depois do Mashiach. É um cenário de altíssima pressão social e política. Ter esse chão histórico sob os nossos pés faz toda a diferença. Porque, logo nas primeiras linhas, Yaakov se apresenta como um servo do Altíssimo e endereça essa carta às 12 tribos que estão no que ele chama de Galut, o exílio. E aqui a matemática da história precisa fechar, não é? Ah, sim, a famosa questão das tribos. É, porque existe uma narrativa comum por aí de que todo o exílio teria acabado muito tempo antes desse texto ser escrito. Essa é uma confusão histórica muito comum, mas que o rodapé da Bíblia hebraica esclarece brilhantemente. Algumas pessoas afirmam que toda a casa de Eudá retornou para sua terra lá no ano 520 BCE. BCE seria antes da Era Comum, certo? Perfeito, antes do Mashiach. Perfeito, antes da Era Comum. Só que, se isso fosse verdade, Yaakov teria endereçado a sua carta a apenas 9 tribos e não 12. Espera aí, então a matemática não bate mesmo, não bate. O fato inegável de ele escrever nominalmente para as 12 tribos espalhadas pelas nações prova que ambas as casas, tanto a casa de Eudá quanto a casa de Efraim, ainda enfrentavam a dura realidade do exílio na época dos emissários. Então o povo vivia espalhado, fragmentado e longe do seu eixo original. Exatamente. Eram exilados sobrevivendo em terras estrangeiras. E olha, isso lança uma luz impressionante sobre o conselho que ele dá logo na sequência. Ele vira para essas pessoas que são remanescente dos Yaldim, sobrevivendo no meio de nações estranhas, perdendo bens, perdendo famílias, e diz para eles terem cincha, terem alegria no meio das provações. É um choque de realidade. Sendo muito honesta, para uma pessoa comum que está passando por uma crise terrível hoje, pedir alegria não soa quase como uma falta de empatia? Como alguém processa isso sem achar que é uma utopia distante? Soa utópico se a gente tentar ler isso com a nossa lente moderna, sabe? Essa nossa visão que confunde alegria com aquela felicidade passageira ou a simples ausência de problemas. Aquela coisa de estar sempre sorrindo no meio do caos. Isso.
Só que o que Yaakov, sendo meio-irmão de Yahusha, está ensinando aos nascidos de novo é algo muito mais estrutural. A alegria aqui não é dar risada do sofrimento. Ah, entendi. É a profunda satisfação de saber que a provação não é um acidente de percurso. Ela é um maquinário de transformação. O texto explica que a prova da imuná, que é essa confiança e fidelidade ao Criador, produz paciência. E no pensamento hebraico, paciência não é ficar sentado de braços cruzados esperando a tempestade passar, certo? É uma força ativa. Uma força extremamente ativa e necessária para suportar o exílio. Sabe a imagem que me vem à mente? Não é aquela ideia meio gasta do levantamento de peso na academia, mas sim é de um teste de estresse na engenharia civil. Teste de estresse. Gostei. Como seria isso? Tipo, quando os engenheiros constroem uma ponte, antes de liberarem o tráfego de verdade, eles colocam caminhões pesadíssimos em cima dela. Para ver se aguenta. Exato. Mas o objetivo daquele peso extremo não é destruir a ponte, mas provar e consolidar a resistência dos cabos de aço. A ideia é que, se a ponte suportar aquela pressão, ela está pronta para cumprir o seu propósito completo. As provações no exílio seriam, então, esse teste de estresse contínuo, projetado para gerar a paciência. Essa analogia é extremamente precisa, porque ela revela a intenção de quem aplica a força. A intenção do engenheiro, no caso. Isso. A intenção de ao permitir o peso das provas, não é esmagar o remanescente. É forjar a resistência interna necessária para que o indivíduo se torne perfeito e completo. Se a ponte cede na primeira carga, ela não serve para ligar dois pontos. Exatamente. A paciência é essa fibra de aço que sustenta a estrutura da pessoa. Assim, mesmo cercada pelas práticas corrompidas das nações, ela não sente falta de nada. Não cobiça o que o mundo oferece, porque encontra seu suprimento total na esperança no Altíssimo. É fascinante pensar assim. Mas, seguindo a lógica da engenharia, para uma ponte sobreviver a um teste de estresse, ela precisa ter sido projetada com uma planta perfeita. O engenheiro precisa saber exatamente o que está fazendo. Com certeza. E trazendo isso para a nossa vida prática, se o exílio é o teste de estresse, como é que a gente consegue a planta para não desabar? O próprio texto dá a resposta logo depois. Sim. Ele afirma que quem tem falta de sabedoria deve pedir a Yahweh. Ele nos dá essa clareza sem ficar apontando os nossos defeitos, o que é reconfortante. Porém, tem uma condição de segurança bem rígida aí, né? É preciso pedir com emuná, com firmeza, sem vacilar. E o vacilo, a hesitação, é o grande perigo. É muito interessante como a passagem descreve aquele que oscila. Ele é comparado à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Aquela coisa inconstante. Sim, porque o problema da onda não é a falta de água, é a absoluta falta de raiz. Ela sobe e desce dependendo exclusivamente da força externa do vento. E da atração da lua. Perfeito. Da mesma forma, o texto sagrado descreve a dupla propensão, o homem de mente dividida, que no contexto da Bíblia hebraica é um sintoma direto do próprio exílio espiritual. Deixa eu tentar trazer isso para o nível mais prático possível. Porque dizer não oscila é maravilhoso na teoria. Mas a natureza humana, diante da dor, é muito vulnerável e ansiosa. Sim, somos falhos. Imagina uma família simples, trabalhadora, que acabou de perder a fonte de renda e não sabe o que vai comer amanhã. Na prática, como se manifesta essa mente dividida que o texto tanto alerta? Por que pessoas que até acreditam no Criador e pedem sabedoria acabam tomando decisões tão caóticas? Porque a mente dividida tenta operar em dois sistemas operacionais incompatíveis ao mesmo tempo. Como assim? É aquela instabilidade crônica de quem, no momento da crise, ora fervorosamente pedindo a provisão de Al, mas, no minuto seguinte, decide que precisa resolver o problema usando suborno, mentira ou qualquer método corrompido que as nações ao redor usam. Ah, entendi. É tentar dar um jeitinho mundano para uma oração divina. Exato. E vale lembrar que a palavra homem aqui, no contexto da crença, quase sempre se refere ao Yahweh. Ele tem somente dividido entre confiar no Abba e recorrer à malícia do mundo.
Essa dupla propensão neutraliza a capacidade de receber a verdadeira sabedoria. Porque a pessoa não está genuinamente ancorada. Ela está só flutuando na superfície igual a onda. Esperando a próxima ventania ditar a sua direção. Nossa, eu fico maravilhada com a clareza disso e faz uma ponte direta com a forma como a gente enxerga a nossa condição social e financeira, algo que o pergaminho aborda logo em seguida, né? Iakov cria um contraste brutal. Um contraste entre o irmão pobre e o rico. Isso. Ele diz que o irmão de pouca condição, que as notas de rodapé apontam ser Efraim e Aldin, aquele que antes estava perdido e sem herança, deve se orgulhar da sua exaltação. Enquanto isso, o rico que confia na própria riqueza material vai secar e murchar como uma flor sob o sol do meio-dia. A sabedoria nos força a olhar para o nosso próprio bolso de um jeito bem diferente. Sem dúvida alguma. O rico que se fia naquilo que acumulou no galuto vai descobrir que, quando o calor ardente da provação chegar, o dinheiro dele não vai comprar a preservação da identidade dele. O teste de estresse vem para todo mundo. Exato. O contraste nos mostra que a verdadeira riqueza não está no que se tem, mas em suportar o teste de estresse de forma aprovada, porque quem suporta recebe a Keter da Shaim. A coroa da vida. A coroa da vida que o soberano prometeu aos que o amam. E é nesse exato ponto que o texto faz a diferenciação mais importante de todo o capítulo, para que não haja confusão sobre a origem das nossas dores. A regra de ouro? Sim. Ial prova, mas nunca tenta ninguém para o mal. A gente precisa parar e destrinchar isso com cuidado, porque é vital. Se a provação é o teste de estresse do nosso engenheiro lá da ponte, a tentação seria o quê? É uma ótima pergunta. Eu sempre tento imaginar isso como a diferença entre uma prova de matemática da escola e uma armadilha no pátio. Uma armadilha conta mais. É tipo assim, o professor bom, que aplica a prova final, não está torcendo para o aluno reprovar. Ele ensinou o aluno o ano todo e a prova é só a oportunidade de mostrar o que aprendeu e passar de ano. Isso seria a aprovação ideal. Concordo plenamente. Já a tentação seria como um inimigo daquele aluno que vai lá, cava um buraco no pátio da escola, camufla com folhas e fica de longe torcendo ativamente para a pessoa cair e quebrar a perna. É para destruição. A distinção funciona muito bem, mas olha, a sabedoria hebraica revela que a armadilha do pátio é muito mais sofisticada do que isso. É mesmo? Como assim? Porque o inimigo não apenas cava o buraco. Ele coloca no fundo daquele buraco algo que os seus próprios olhos já estavam cobiçando. A anatomia do pecado descrita por Iakov é puramente interna, psicológica. Caramba, então não é só uma armadilha aleatória. Não é. O texto afirma que cada um é tentado quando é atraído e seduzido por seus próprios desejos. O maligno apenas oferece o cenário. O verdadeiro motor da tentação é o desejo humano corrompido que já estava lá. Ou seja, nós somos os nossos maiores sabotadores no fim das contas. Exato. Ele nos dá a sequência fatal. O desejo oculto é concebido na mente e, quando não é freado, dá à luz o pecado. E o pecado, quando atinge a sua maturidade, quando vira ação, gera morte espiritual. Então, pertencer ao remanescente dos Yaldin não significa estar imune aos buracos no pátio. De jeito nenhum. Significa confiar na sabedoria do Altíssimo para identificar as próprias inclinações ruins e não ceder a elas. Entender que o mal nunca, em hipótese alguma, desce do Criador. Isso fica muito explícito quando Iakov declara que toda boa dádiva, todo presente perfeito vem do alto, do Abba das luzes. O pé das luzes. E há uma beleza gigantesca na forma como o Criador é descrito aqui. O texto diz que nele não há mudança nem sombra de variação. Em um mundo de exílio onde tudo é transitório e instável, ele é o único ponto fixo. E, por sua própria decisão, ele nos gerou por meio da Torá da Emet, a Torá da verdade. Para que fôssemos como os primeiros frutos, as primícias. Isso. E se é tratado como primeiros frutos, deve ter um significado muito profundo na cultura deles. Tem um conceito denso aí. O uso da ideia de primeiros frutos, ou bikurim, tinha uma conexão imediata para um Yaldi ouvindo isso no primeiro século. A conexão era com a festa de Shavuot, a festa das primícias. Não era só uma linguagem sobre plantação e colheita. Exato. Não é apenas uma metáfora agrícola.
é uma promessa profética. Ser bicurim significa ser a primeira porção de uma colheita gigantesca. Os que nasceram de novo serão os primeiros a experimentar a ressurreição. Nós somos a prova viva de que a terra estéril do exílio ainda pode produzir vida através da Torá. Exatamente isso. E sabe o que eu acho fascinante? Logo depois de fazer essa revelação majestosa sobre sermos bicurim, o texto dá uma freada brusca e desce para um conselho que é o mais pé no chão possível. Nem prático. Muito prático. Ele diz: sejam rápidos para ouvir, demorados para falar e muito lentos para se irar. Mas aí eu olho para o nosso cenário hoje, redes sociais, polarização, a velocidade absurda em que a gente discute e briga, e vejo que a gente construiu uma sociedade que faz exatamente o inverso. É o avesso do texto. Totalmente o avesso. As pessoas acham que a ira delas, aquele textão furioso na internet, é o que vai consertar o mundo. Porque a ira humana falha de forma tão miserável em produzir a tzedakah, a justiça ideal. Ela falha miseravelmente porque a raiz da ira humana quase nunca é o zelo genuíno pela verdade. A raiz é o egoísmo e o instinto de preservação do próprio ego. A gente se ofende porque mexe com a nossa imagem. Pois é. Quando um ser humano age com ira, ele está tentando impor a própria vontade sobre o outro pela força emocional, o que é típico da cultura do mundo em exílio. A tzedakah, a justiça verdadeira, requer equidade, restauração, obediência. Elementos que a raiva simplesmente destrói em um segundo. Faz todo sentido. Por isso, a instrução para o remanescente é esvaziar-se dessa imundície e de todo esse excesso de malícia, para poder receber com muita mansidão o que o texto chama de Torá enxertada. E essa Torá enxertada é o grande divisor de águas aqui, não é? Não é mais uma coisa apenas externa, escrita lá em tábuas de pedra fora de nós. Precisamente. Isso nos remete diretamente à monumental promessa do profeta Irmial no capítulo 31, verso 31. O Altíssimo prometeu a ambas as casas de Israel que faria um pacto renovado, colocando a sua Torá dentro do ser humano, gravando nas mentes e nos corações. Então, quando Jacó fala de receber a Torá enxertada, ele já está confirmando isso. Sim, ele está atestando que essa promessa já está em vigor para os nascidos de novo, a casa de Efraim. Essa Torá fundida ao nosso interior é a única força com capacidade real de salvar as almas, porque ela muda as motivações humanas de dentro para fora. E é aí que a gente chega àquele momento de tensão extrema do capítulo, que eu mencionei logo no começo da nossa conversa com a história do espelho. Porque ter a Torá enxertada ou simplesmente ter o conhecimento das Escrituras é só o ponto de partida. O alerta dele é contundente, tipo, se a pessoa for apenas um ouvinte, não um praticante, ela está caindo num auto-engano perigoso. E a analogia do espelho e da amnésia espiritual que ele usa é brilhante e, ao mesmo tempo, muito assustadora. Muito. Mas por que era tão forte para eles naquela época específica? Para a gente captar a gravidade dessa analogia, temos que voltar lá para a nossa linha do tempo no ano 60 CE. A imensa maioria dos registros que compõem o que se chama hoje de Pacto Renovado nem sequer existia em papel. A base, o alicerce absoluto, a única escritura que guiava as 12 tribos na dispersão era a Torá. Eles só tinham a Torá. Sim, a Torá era o espelho que revelava quem eles eram como nação e como indivíduos diante do Criador. Então olha só a situação. Quando a pessoa escuta a Torá na congregação, ela está ali, olhando para si mesma nesse espelho. Ela vê a linhagem da qual faz parte, os princípios do Criador, a nobreza de ser do remanescente dos Yaldim. Ela lembra quem ela é. Mas se na segunda-feira de manhã ela sai dali e volta a fraudar clientes, a mentir, a se entregar à ira, o que acontece? Ela dá as costas para o espelho. A amnésia espiritual ataca na mesma hora. É trágico. É terrível, porque o esquecimento aqui não é um problema neurológico ou médico. É uma consequência moral. A falta de prática simplesmente deleta a identidade da pessoa. E o rodapé da nossa Bíblia hebraica desenha isso de forma inquestionável. Quando o exilado ouve os preceitos, mas se recusa a traduzir isso em ações no dia a dia, ele está reforçando a própria condição de pedra.
Ele caminha a passos largos para se tornar definitivamente uma das ovelhas perdidas da casa do povo Ialdi. O processo de esquecimento é, na verdade, a perda de si mesmo. É perder a própria alma no exílio. No entanto, aquele que contempla a Torá perfeita, que é a Torá da liberdade, e persevera nela guardando fielmente os mitzvot, os mandamentos de Yahweh, esse não é um ouvinte esquecido. A prática cura a amnésia. Exato. A prática contínua atua como o antídoto que dissipa a amnésia espiritual. Ele recupera a memória da sua herança antiga, sabe quem é e, portanto, é bem-aventurado naquilo que realiza. É uma dinâmica de causa e efeito muito nítida. E, para não deixar espaço para interpretações subjetivas, nos 2 últimos versinhos, Yaakov traça o retrato falado de como essa pessoa curada da amnésia se parece na vida real. E ele não fala de coisas místicas lá nas nuvens. Não, ele desce bem para o concreto. Ele vai direto para o ponto mais difícil da natureza humana, o domínio sobre as próprias palavras e o serviço social. Ele avisa que se alguém se acha muito zeloso, um grande religioso, mas não põe um freio na própria língua, o coração dessa pessoa está iludido e todo o serviço que ela acha que presta é em vão. Ele está confrontando diretamente o pecado do Lashon Hará, que é a língua má, a fofoca, a calúnia, a palavra que diminui o outro. E essa é a prova de fogo. A língua má destrói tudo, né? Destrói. Porque no pensamento hebraico original, crer nunca foi um mero assentimento intelectual de fatos. A nossa mentalidade ocidental frequentemente entende a fé como eu concordo que essa informação é verdadeira. Mas para o remanescente dos Yaldim, uma crença que não altera o comportamento é considerada inexistente. Não serve para nada. A atuação prática, o comportamento ético, é a única prova substancial de que houve transformação interna. Deixa eu fazer de advogada do diabo aqui, então. Pode fazer. Você quer dizer que todo estudo profundo, os anos decorando os pergaminhos e compreendendo as raízes originais, se tornam absolutamente inúteis diante do Altíssimo se, no final do dia, a pessoa usar a boca para difamar alguém da congregação ou virar as costas para quem sofre? Todo esse conhecimento perde a validade? Perde totalmente a eficácia. Uau! Por isso, Yaakov decreta que o serviço puro e imaculado diante de Yahweh é este: cuidar de quem não tem como te retribuir, visitar os órfãos e as viúvas em suas aflições extremas e, simultaneamente, guardar-se impoluto, limpo da contaminação desse Olam Hazé, que é este mundo atual corrompido em que vivemos em exílio. É um golpe de realidade gigantesco para quem acha que só teoria basta. Amarra tudo que nós vimos de uma maneira que não tem como a gente escapar. Para consolidar tudo isso sem usar jargões difíceis, o que nós temos aqui é um manual de sobrevivência incrivelmente prático, né? Com certeza, o mais prático possível. Nós vimos que as pressões e dores não são punições cegas, mas testes de estresse desenhados para forjar a paciência profunda na gente. Vimos que a sabedoria é essencial e deve ser pedida com uma mente focada e ancorada, sem oscilações, como a onda do mar. E, muito importante, entendemos que o Criador é a fonte de todo o bem e nunca do mal que nos atrai para o erro. Um resumo perfeito. E percebemos também que o antídoto para essa amnésia que o mundo tenta nos impor é ação, é obediência. A Torá precisa ser enxertada no nosso interior para produzir mansidão, controle rígido das nossas palavras e o cuidado tangível, mão na massa mesmo, por aqueles que estão em vulnerabilidade absoluta. Apenas essa combinação de firmeza de mente com ação é o que nos preserva intactos. Isso nos deixa com uma reflexão final que vai muito além de apenas ter adquirido novas informações teóricas. Se a prática contínua é a única coisa que impede a nossa identidade de evaporar assim que a gente dá as costas para o espelho, eu deixo uma pergunta para quem nos acompanha agora. Que tipo de reflexo as suas atitudes estão projetando na realidade hoje? É uma pergunta pesada, mas necessária. Sim. Quando as pessoas ao redor escutam o tom da sua voz nas conversas ou observam a maneira como você trata os mais frágeis, elas conseguem enxergar as primícias do Altíssimo em ação.
ou elas estão vendo apenas a mesma poeira instável, ressentida e esquecida deste mundo? É o tipo de questionamento interno que deve nos acompanhar não só hoje, mas todos os dias da nossa jornada. E mantendo essa reverência e o zelo que caracterizavam os emissários originais, nós encetramos a nossa análise com os votos da tradição de Shaul. Que o Ruach HaKadosh guie a mente e as ações de cada um que nos ouviu hoje. Que a Tzedakah habite fortemente em seus lares. Assim seja. Shalom, shalom.